Olá, irmãos e irmãs, muito bem-vindos a mais um momento de meditação do Santo Evangelho com o Padre Luciano de Almeida. Hoje, segunda-feira, dia 27 de novembro, e a Igreja hoje nos convida a celebrarmos a festa de Nossa Senhora das Graças da Medalha Milagrosa, a primeira grande aparição de Nossa Senhora no século XIX, em 1830, em Paris, na Capela das Irmãs Missionárias Filhas da Caridade, as Filhas Espirituais de São Vicente de Paulo, na Rue du Bac, em Paris. Eu tive a graça de celebrar ali por 2 vezes, de estar bem próximo ao corpo de Santa Catarina Labouré e de Santa Luísa de Marillac. E eu quero te convidar, nesse dia, por intercessão da bem-aventurada Virgem Maria, a rezar comigo, a meditar esse Santo Evangelho, que está em Lucas, capítulo 21, versículos de 1 a 4. Naquele tempo, Jesus ergueu os olhos e viu pessoas ricas depositando ofertas no tesouro do templo. Viu também uma pobre viúva que depositou 2 pequenas moedas. Diante disto, ele disse: Em verdade vos digo que essa pobre viúva ofertou mais do que todos, pois todos eles depositaram como oferta feita a Deus aquilo que lhes sobrava. Quanto a esta viúva, na sua pobreza, ofertou tudo quanto tinha para viver. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Vejam, irmãos e irmãs caríssimos, era preceito que todo judeu, homem ou mulher, que fosse ao templo e que se apresentasse diante de Deus para a oração, fizesse uma oferta votiva à casa de Deus para a manutenção do serviço de culto, dos sacrifícios, enfim, para a manutenção e embelezamento da casa do Senhor, o Templo de Jerusalém. Nós sabemos que o templo era uma estrutura magnífica, que tinha 70 metros de altura, toda revestida de mármore branco, ornada com guirlandas de ouro. Era uma construção majestosa. E esse templo, casa de Deus, era o orgulho do povo de Israel. Todos os que vinham ali então faziam a sua oferta. Os ricos, como nós ouvíamos o próprio Jesus no Evangelho nos dizer, traziam e ofertavam aquilo que lhes sobrava. Não era sacrifício, não era custoso para eles abrir mão daquela quantia e depositá-la ali no tesouro do templo. Aliás, muitos deles até faziam uma certa pose diante dos seus irmãos e irmãs para depositarem ali a sua oferta. Mas aquela viúva, na sua simplicidade, humildade e generosidade, entregou tudo o que tinha. O dinheiro que tinha para comer, para pagar impostos, para fazer da sua vida menos sofrida. Ela pôs tudo, sem receios, nas mãos de Deus. Irmão, irmã caríssimos, nós somos convidados a oferecermos tudo a Deus. A nossa vida, a nossa história, a nossa família, os nossos bens. Tudo devemos colocar nas mãos do Senhor sem reservas. Por quê? Porque tudo pertence a Ele. Nós precisamos gravar no nosso coração e na nossa mente de uma vez por todas. Tudo o que temos e somos pertence a Deus. Tudo é dom de Deus. Foi o Senhor quem nos concedeu. E para quê? Para que nós pudéssemos administrar esses bens recebidos. E uma vez que nós administramos com sabedoria, com generosidade, aquilo que Deus nos deu, e não nos importamos de que tudo isso seja devolvido a Deus, o Senhor permite que a nossa vida seja uma vida feliz, muitas vezes austera, mas com o necessário. Nós não podemos viver do supérfluo. E infelizmente, irmãos e irmãs caríssimos, a sociedade na qual vivemos nos dias de hoje é uma sociedade do supérfluo, é uma sociedade de coisas desnecessárias, uma sociedade que vive para o hoje. Aquela mulher não pensou no amanhã, ela pensou no hoje. Hoje é o que eu tenho para oferecer, o amanhã o Senhor providenciará. Ora, nós precisamos ter essa fé, essa certeza e essa coragem que os homens e mulheres de Deus verdadeiros têm de entregarmos tudo sem reservas nas mãos de Deus, confiando que Ele não deixará faltar
absolutamente nada. Mas às vezes, nós, no nosso egoísmo, nós damos aquilo que sobra e não aquilo que realmente é de valor e importante para nós. Você teria coragem, por exemplo, no dia de hoje, caso fosse necessário, de entregar nas mãos do Senhor a sua própria vida? Para defender a fé, para salvar um irmão? Você teria coragem hoje de abrir mão de algum bem material para que os seus irmãos tivessem vida e a tivessem em abundância? Você teria coragem hoje de oferecer a sua casa para que aqueles que estão desabrigados em diferentes regiões do nosso país por conta das chuvas pudessem ter um teto sobre o qual se abrigar até que novamente suas casas estivessem liberadas para nelas poderem novamente entrar? Você estaria disposto a abrir o seu guarda-roupa e dentre as centenas de peças de roupa que você tem, você estaria disposto a tirar várias delas, não aquelas que estão sobrando, aquelas que são as piores, mas aquelas que você daria ao próprio Deus para oferecer aos seus irmãos? Irmão e irmã caríssima, é preciso desapego. O homem, quando se apega às coisas materiais, se esquece de Deus. Nossa Senhora, em 1830, quando apareceu a Santa Catarina Labouré, na capela das missionárias Filhas da Caridade de São Vicente de Paulo, Nossa Senhora pediu que a humanidade fizesse penitência, que a humanidade se amasse a Deus, que a humanidade se convertesse, que a humanidade rezasse. E rezando, a humanidade se salvaria. Ora, de lá para cá, a humanidade se apegou cada vez mais aos bens materiais, a humanidade cada vez reza menos, a humanidade está cada vez mais distante do seu Senhor. Supliquemos hoje a Nossa Senhora que nos dê a graça de não sucumbirmos aos bens materiais, mas que tenhamos um coração generoso, como o daquela viúva, capaz de ofertar tudo, sabendo que Deus providenciará o necessário. Que Deus te abençoe e até amanhã.